passado. Hoje vai ser um dia bué da fixe. Decida tudo, meu. Hã? Se o gajo não andar sempre em cima das coisas, depois aparece. É que ela ficasse ao pé da minha máquina. Olha lá, vai buscar o teu escalto, eu vejo para aqui pintar. Não, já tenho ali uma. Está para isso, está. Lembro-me que logo da segunda vez que nós conversamos falaste logo deste evento. Não é a ideia propriamente dita, não é minha. É uma ideia de um grupo de malta, como tu sabes, malta amiga, antigos pilotos, malta ligada às motas. Com alguma saudade falávamos quando nos encontrávamos dos antigos pilotos, daqueles que desapareceram, daqueles que não sabíamos nada deles. E assim, porque é que não havemos de fazer um dia uma coisa para juntarmos? A ideia nem sequer era um evento concreto, era fazer alguma coisa para juntar os antigos pilotos, ouvirmos as histórias, conviver, sabermos uns dos outros, falarmos. E a coisa foi-se aprimorando e fomos fazendo. Estamos com o Laurent Lacasse, campeão de Portugal de motocross de 1992. O Laurent saiu da Bélgica ontem, fez isto direto em 20 horas. Levantar, de voyagem. Fez uma viagem de 20 horas só para estar com os pilotos portugueses. O Laurent tem uma curiosidade. O Laurent nunca foi um dos pilotos mais amados do motocross português. Porque, normalmente, porque ele ganhava, era muito combativo, nós olhamos para ele e ele é um tipo super combativo. Família MX 8090, o reencontro das lendas. Numa organização do Motoclube Pata a Fundo, a Charneca de Caparica recebeu o primeiro e entusiástico encontro de mais de 3 dezenas de antigos campeões nacionais e mais de 100 pilotos de MX no passado dia 6 de novembro de 2022. Segundo a organização, a ideia era reunir um grande grupo de pessoas que viveram motocross em Portugal nos anos 80 e 90. Pilotos, mecânicos, organizadores ou simplesmente fãs do desporto motorizado de 2 rodas e da modalidade. O objetivo era juntar de novo, na linha de partida para este inédito evento, grandes glórias do motocross. Grandes recordações que isto traz, grandes amigos, grandes pilotos que já não se viam pelo menos por aí há 20 anos. Ele e a equipa belga são campeões do mundo de MX Vintage, ou seja, nós temos um piloto, uma pessoa e uma personalidade. Hoje é um dia de festa. Estamos aqui num evento único, das nossas burras antigas, matar saudades com o pessoal antigo que vimos correr na nossa altura quando éramos miúdos, e vamos desfrutar isto ao máximo dentro dos possíveis. Foi do tempo da malta de Lisboa que íamos desbravar o cross, não havia ainda uma afirmação do motocross em Portugal. E as motas que corriam na altura eram motas muito rudimentares, eram Hondas, eram Javas, eram motas adaptadas da estrada para o motocross. Eu, por exemplo, ia com a máquina no comboio para Campanhã e depois de Campanhã ia para a Lessa do Balio para correr com a mesma moto. Havia uma camaradagem muito forte. Eu sou dos anos 90, mais consagrado dos anos 90, 2000. Desde pequenino que ouvi sempre falar no Chico. O Chico corria de moto, é de Vendas Novas, estamos numa localidade muito perto. Eu, na altura, não tinha meio de transporte para levar a moto para as corridas, fazia as corridas durante a semana à enxada com outros amigos, para irmos desfrutar ao fim de semana. Não havia transporte para levar as motas,
as motas iam a pé, vi um amigo ou outro levar gasolina ou ferramenta que era sempre necessário e começámos por ali meia dúzia de amigos e fomos. E isto hoje está numa evolução enorme, ainda bem que assim o é, mas para mim é pena o motocross hoje ser um negócio e não um desporto. Comecei nos anos 72, a que apanhei realmente o vírus, porque já estava ligado ao ramo das motas, e em 1972 comecei a fazer umas provas piratas, porque eu sou de Caldas da Rainha, mas estava a morar lá em cima, Morisca de Boga, em Águeda, exatamente. E pronto, foi aí que começou, com os pilotos que havia lá na região, isso assim. E depois, mais tarde, já para ir para 76, 77, inscrevi-me no Campeonato Nacional de Motocross, na classe 50 centímetros cúbicos, e corri em 50 até 1980, depois a partir de 80 corri em 125, com a Motovila. Como é que tu começaste no mundo das motas? Eu com os meus 17 anos, aí com a rapaziada das motorizadas, arrancámos por aí afora e íamos ver as corridas de motocross pirata. Um dia alguém nos leva a uma corrida de motocross Campeonato Nacional a Pegões. Aquilo para mim, para a malta que estava comigo, era um outro mundo. Ver o Roberto Peixe, o Fernando Neves, quando nós ouvíamos falar do Fernando Neves, era uma espécie de Cláudia Schiffer das motas, era o topo dos topos, né? O Neves estava muitos palmos acima. E então começou a haver a expressão aqui da nossa região, a rapaziada, a dizer, vamos ver o Neves. Quando havia motocross, íamos ver o Neves. E por essa situação, por o Neves ter ficado na nossa memória e na história da nossa vida, é que também decidimos fazer esta homenagem. É de louvar o que o Casimiro faz e a senhora, uma organização muito pequena, mas que se torna muito grande. Ao dia de hoje, aos dias que correm, conseguir fazer um evento destes, juntar o número que aqui estão a chegar, estão presentes de pilotos de grandes lendas, antigos, atuais, mais novos, mais pequenos. O motocross é um desporto muito bonito e muito querido por todos nós. Espero que isto não morra, porque há pilotos que já acabaram, outros estão a iniciar, outros estão ao meio, e quer-se é isto. É pena que seja o último evento neste tipo, mas esperamos que haja outra organização que recorde outros pilotos futuramente. Os motocrosses dos anos 70 tinham uma aderência do público, uma coisa extraordinária. As pessoas eram muito entusiastas, havia muito público, e quando se fala na zona de Águeda, então aquilo era uma loucura. Cerca de 3.000 espectadores acorreram à pista de motocross da Charneca de Caparica a fim de testemunharem um grande e glorioso momento de festa para o motocross nacional. Nós recebíamos os quilómetros, a Federação pagava-nos as deslocações, ida e volta. Os prémios eram taças metálicas, troféus, tinhas prémios monetários. Portanto, havia uma motivação impressionante. Havia esta rivalidade de aquele tipo não gosto dele, vou ganhar, era só na pista ou era fora das pistas também? Tu captas isso na boa e é verdade, tens toda a razão. Naquela época, nem toda a gente se dava bem, como alguns querem fazer crer, não se davam bem. Alguns não se davam bem, nem dentro nem fora. Mas havia as exceções. Havia aqueles pilotos que eram boa gente. Temos um exemplo de um piloto que tivemos a felicidade de ter aqui, que não foi campeão a nível de ganhar corridas, mas era campeão da simpatia. Não é um piloto, é uma personalidade, que é o pai do antigo campeão César Peixe, avô do campeão, ou seja, é o Roberto Peixe, que tem descendência, o filho é campeão e o neto é campeão. Tal igual como o meu pai foi piloto, eu também fui piloto. Em 84 comecei através dele, ele corria nos anos 70 e depois em 84, 85 comecei a correr com 5 anos. A vida modificou-se, deixei de ter contacto com as motas e em 97 voltei, a paixão foi muito grande e voltei novamente às corridas e fiz campeonato nacional, troféu nacional e fiz o primeiro troféu Romoto no ano 2000. E passado 12 anos sem tocar nas motas, o meu filho nasceu, também está a fazer corridas e pronto, e é uma vida ligada ao motocross. Isto é um evento onde vamos encontrar toda a gente, já não se vê há 30 e alguns há 40 anos, os mais antigos,
e estão aqui muitos deles presentes. E vai ser giro ver este pessoal todo aqui junto novamente, alguns foram comigo ao Dakar, o Farrajota, o Vilari, Paulo Marques, o Rodrigo Amaral, é tudo gente das motas de há muitos anos atrás. Eram corridas que se faziam ainda por gosto. O pessoal trazia as suas motinhas, toda a gente trabalhava, não era? Hoje em dia a coisa está muito mais profissional. Meu nome é José Antunes, mas a minha alcunha aqui nas motas é Zé Pena. Zé Pena! Das lendas. Corri nos anos 90, aqui com o companheiro, com o Ró, no Ró Moto, corri no Nacional, Motocross, Supercross, enfim, foram aqueles anos de ouro em que, pronto, as velhas máquinas e depois passamos para as máquinas mais novas e pronto, e é assim, olha, hoje estamos aqui para recordar os velhos amigos e os bons tempos que a gente já lá vão. Portanto, este evento é um evento que foi feito que nunca se fez em Portugal, que já se devia ter feito já há muitos anos, porque isto vamos todos relembrando uns aos outros, pessoas que talvez já não existam, outros que a gente não vê há 20 anos, há 30 anos. Sou o Zé de Manique, fui preparador de motas nos anos 70 e tive motas minhas, correram vários pilotos, um deles aqui o João Gouveia, o Monas, o outro o Messias Fernandes dos Açores, o açoriano, o Vítor Calado, houve vários pilotos que agora já nem me recordo, o Bernardo Ferrão, o Cafeteiras, houve muitos pilotos, quer dizer, que agora já não me recordo. É muito importante porque encontramos aqui pessoas que a gente já não via há muitos anos, colegas que andaram connosco no todo o terreno, no motocross, ao longo de algumas gerações. Espero bem que isto continue e que se continue a fazer nos próximos anos. Seria muito importante. O meu nome é Luís Feitor, fui campeão nacional de motocross 125 cm3 júniores em 1989 e vice-campeão de 250 cm3 júniores, nos tempos que hoje em dia é difícil de compreender, porque na verdade na era das novas tecnologias, dos smartphones e que é muito fácil chegar a qualquer local, naquela altura era uma verdadeira aventura percorrer de norte a sul do país com mapas em papel, sem saber, enfim, com mais de umas ajudas. As estradas não existiam o que há hoje, que é completamente surreal, ou seja, é muito difícil, mesmo até para nós que vivemos nesse tempo, conseguir compreender isso. E obviamente, na minha parte de piloto, a experiência era uma experiência fantástica, ou seja, todos éramos amigos, portanto, em termos de competitividade, dentro da pista sem dúvida, éramos concorrentes, éramos adversários, mas fora da pista respeitávamos, entendíamos como bons cidadãos e depois, obviamente, eu sinto-me muito privilegiado por estar aqui no meio de dois ex-pilotos, portanto o Ró também organizador. Não há ex-pilotos. Conta lá, Jorge. Há sempre piloto, sempre. É como o comando. Comando uma vez, comando para o resto da vida. Piloto é igualzinho, não se deve dizer ex-pilotos. Exatamente porque eu quero ser prova viva disso, porque se eu ainda há bocadinho disse que era aos 99 anos estar em Inglaterra na classe de veteranos e ser o veterano mais velho do mundo e portanto vou mantendo esta vida toda à volta do motocross, como toda a gente conhece, já passei por tudo e ainda hei de passar por muito mais e portanto o gozo que isto dá é único. E um dia que eu me vá embora, as pessoas começam a chorar e dizem, mas qual que é? Façam aqui uma festa porque isto valeu a pena cá ter estado. E eu vou de barriga cheia. E já agora dar também os parabéns à organização, porque na verdade o poder reunir tantos campeões, tanta gente ligada às organizações que fizeram história do motociclismo, do motocross em Portugal, portanto os parabéns a toda a organização, todos aqueles que estiveram envolvidos e que estão envolvidos, para que nós possamos estar aqui a confraternizar. António Feitor, meu pai. Fui diretor do Motoclube Navente, o clube que fez a primeira prova de Supercross em Portugal, transmitida em direto pela rádio e televisão portuguesa para todo o mundo e que daí nasceu o Supercross, não só cá como na Europa. Um dos grandes seguidores foi o Fernando Canteiro, a quem eu saúdo também pelo que fez para o Supercross. E fizemos muitas provas de Supercross e Motocross, e, enfim, hoje já somos poucos, estamos só aqui dois, 3 já partiram.
infelizmente, um está doente. As coisas que tu disseste que iam acontecer nesse dia, o pessoal que ia fazer as pazes nesse dia, e sim, eu vi várias pessoas a chorar também. Mas esta perspectiva que tu fizeste neste dia, há aqui pessoas que vão fazer as pazes, foram eles próprios, e nós temos esses relatos no filme. Foram eles que disseram a nós hoje, fizemos aqui as pazes. Se o filme tivesse 1000 horas, se calhar seria pouco. Portanto, não vai ser possível contar as histórias todas, acredito que não. Mas vai ser um resumo muito engraçado, a malta vai gostar, com certeza. Ele ia-me buscar a casa para eu correr na moto dele, e um dia, na minha alhada, diz-me, eu vinha a dormir, está ali um porco, e eu assim, peixe, não me venha com tretas. Olha, queres ver? Voltou para trás e estava mesmo um porco morto na Nacional. Se muitos foram adversários nas pistas e por isso ficaram de costas voltadas durante décadas, desta feita não perderam a oportunidade para fazer as pazes e recordar os melhores momentos da competição. Nesta imagem vocês têm duas personagens, dois antigos campeões nacionais, brutais, chegaram a ter autênticas guerras, não daquelas pancadas, mas quase. Estão-se a recordar de uma coisa curiosa, uma corrida no Avenal, que foi uma guerra daquelas, ou seja, quem lá teve não viveu motocross, viveu a essência do motocross. Carlos Crespo e Loureiro Lacasse. Corri no final dos anos 80 e princípio dos anos 90. Normalmente utilizei motas Honda, no princípio Yamaha, depois Kawasaki, fui oficial Honda e Kawasaki. Ganhei títulos entre 86 e 90 e no final, em 93, ganhei o Porto Alegre, no ano em que tiveram cá os melhores pilotos do mundo, incluindo Stefan Peter Hansel, Siri Esquiló e todos os outros. Eu sou filho de mecânico de motos, portanto sempre estive ligado às motos e estive ligado tanto ao cross como à velocidade. Fui mecânico do Vítor Calado, do Rui Carvalho, do Norberto Carvalho, velocidade do Contente Fernandes e etc. E ao puxarmos mafiosos, às vezes ligamos os fios das velas e a volta a correr, percebe ou não? Fazia tudo naquela altura, pá. Para mim o dia de hoje significa confraternização com muitos pilotos que já não via há muito tempo, ver as motas de antigamente, ouvir os barulhos, sentir o cheiro da gasolina, e é sempre bom estas confraternizações, e era bom que se repetissem mais vezes e que todas as pessoas viessem e que dessem uma voltinha de moto àqueles que podem e aqueles que não podem que estivessem cá. Bom, sou o Gilberto Jordão, fiz os campeonatos nacionais de motocross em 84, 85 e 86. O ano de 1985 foi um ano muito especial porque eu fiz o Campeonato Nacional de Júniores em 125, junto com o Eugênio Cação e com o Manuel Delegado, entre outros, e foi com uma moto destas, foi com uma CR 125 de 1985, e por esse motivo procurei, encontrei uma em França, comprei, restaurei e afinei, e hoje ainda quero ir dar umas voltinhas com ela, uma moto fantástica, com uma cíclica ainda muito atual, depois 37 anos depois. Não é? Comecei a minha carreira em 1977 e finalizei oficialmente no motocross em 95, depois passei para o enduro e continuei até 2016, mas o meu auge foi de 88 a 94, que foi os anos de glória que eu tive. Fui campeão de 125, 250, 500, Supercross, várias vezes, e cheguei a ser campeão também de 50 nos iniciados ainda, na altura que comecei a correr na cinquentinha, em 1978, uma SAS. Haviam segredos na altura? Nós tivemos também a sorte de ter ali alguns dos autores destes segredos, o São Manuelito, o Carlos Cambalhota, o José de Manique, Almerino de Ribeiro da Cruz, epá, malta por aí afora, não me consigo lembrar toda a gente, o Né, a malta
que artilhava, era o nome que se dava às motas motocross na altura. Pegavam numa vulgar moto de rua, transformavam o chassi, transformavam o motor e faziam um avião dali. Aos anos 70, não é bem pelos anos 80, que ainda é mais pelos anos 70, quando começou a aparecer a inovação dos motores SAS e Casal nas corridas, mas principalmente, e o Casal Uvo também que apareceu, mas havia os motores da SAS que eram de motas de estrada, que no fundo as motas eram todas motas de estrada modificadas para fazer motocross e que eram alterados e foi-se alterando, meter cilindros 40 por 40, depois fazer transfers adicionais, depois começou a aparecer cilindros vindos de Itália que tinham transfers já feitos e iam-se copiando, iam-se fazendo, depois as caixas de velocidades, 6 velocidades, cheguei a ter uma caixa de velocidades 7 velocidades numa SAS, que havia, que se arranjou na altura que veio também de Itália. Metia-se os carburadores das RD 350, que eram os Mikuni 28, que eram uns carburadores fantásticos para pôr nos motores, para os motores fazerem mais rotação. Depois começou a haver a situação dos eletrónicos e os com rotores internos e com coisas para os motores fazerem mais rotação, mas naquela altura a descoberta era muito pouca. Depois começou a aparecer mais motas, começaram a trazer motas de fora para se fazer, e que aí aprendeu-se bastante, que foi a situação das Simonini, das MAV, de muitas marcas que começaram a aparecer. E dentro dos segredos, era cada um por si ou haviam pequenos grupos que partilhavam no sentido, mas era uma questão de amizade ou era no sentido de se eu partilhar contigo, tu vais-me contar o teu segredo e nós conseguimos ter aqui uma moto naquela altura ainda uma motorizada um bocadinho mais potente que a dos outros? Havia amizades genuínas que ficaram e viu-se ali malta que chorou de se ver e rever, porque há pessoas que só se encontravam ali e vão-se falando. Havia muitas diferenças nas motas de umas para as outras ou não? Havia pessoas que tinham, havia pilotos, o Neves e mais alguns, que tinham facilidade em ir à Itália naquela época e trazer uma boa Simonini, uma IM ou uma TGR. E na altura em que o motor bem preparado fazia diferença, qual era a maior diferença? Era o kit de unhas ou era as duas coisas, aquilo era como uma sopa. Eram os ingredientes e era o cozinheiro. E no motocross, nessa época, era assim. A diferença eram sem dúvida, os grandes pilotos faziam sempre a diferença, naquela altura e agora. A diferença naquela época dos pilotos era, não havendo redes sociais, os mitos espalhavam-se de boca a boca e ampliavam-se. Ou seja, o Neves, para a maior parte da rapaziada naquela altura, era um extraterrestre. Assim como outros posteriormente. Eu sou o José Botas, comecei a correr em 86, continuo a fazê-lo até agora. Assisti aos anos de ouro do motocross em Portugal, com milhares de pessoas a assistirem às corridas, um bocadinho diferente hoje em dia, mas o prazer continua e os praticantes acompanham-nos nesta paixão. Hoje é um dia muito especial porque vou reencontrar pessoas que provavelmente há 30 anos que já não encontro. O meu nome é Pedro Rodrigues, comecei a correr em 1991 nos Enduros, com uma DT50, fui campeão nacional nesse ano. Depois, como por norma, passei para os verdes 125, ou seja, para os verdes livres. Andei também ali a discutir os primeiros lugares e no ano 93 passei para os consagrados 125. Fui representar a seleção de Portugal em 94 na Holanda, com uma TM, e depois desde aí fiz algumas provas, mas jamais sem ser a sério. Fiz também alguns motocross e as recordações que eu tenho é realmente que o Enduro naquela altura tínhamos muita gente e era um ambiente muito bom. E o melhor de tudo é mesmo estar aqui com os amigos e lembrar os picantes que todos fizemos. Este evento significa muito para pessoas da minha geração porque tem a ver um encontro de pessoas que admirávamos e que não conseguíamos ter nem capacidades nem estrutura para chegar lá, e isto revela um bocado aquilo que nós nos tempos mais difíceis não conseguíamos, e mais, isto deveria de acontecer mais, muito mais, porque nos tempos na década de 80, 83, 84, havia mais público praticamente a ver os motocrosses do que havia a ver o futebol, e hoje em dia
deixou de ter esse apoio, esse impacto televisivo ou sei lá o quê. Sou campeão regional norte deste ano. Eu sou o João Claro, corri entre 86 e 1990, deixei de correr em 1990 e nunca mais andei numa moto de motocross. Vou ver se consigo hoje dar uma volta. A minha primeira corrida de 50 que eu venci foi ao João, foi pela primeira vez que eu ganhei uma corrida aos grandes, foi aqui ao João Gouveia, chamou o Monas e pronto, e é muito bom mesmo. Tenho 54 anos, faço agora em dezembro. Comecei no motocross em 74, 75, no mini motocross, e corri até 1995, foi o último ano depois que eu corri, foi ainda que eu tive esse problema com a perna e então tive que parar de correr. Pronto, essa foi na última prova do campeonato 250, faltava-me 1 ou 2 pontos para consagrar-me campeão da Federação Portuguesa de Motociclismo. E naquela altura havia 3 mangas na prova e eu na primeira manga, num salto, caí e fui para o hospital. Quando cheguei ao centro de saúde primeiro, de Insor, disseram que eu tinha o prónio partido e que tinha que ir para Coimbra para pôr gesso. Eu disse que não, que pedi para me darem 1 ou 2 injeções para as dores, porque ainda tinha que voltar a ir fazer uma manga para pelo menos conseguir 1 ou 2 pontinhos que precisava para ser campeão. E assim foi. Deram-me injeções, o meu cunhado pôs-me um spray para as dores, apertou-me a bota com força e fui para a segunda manga e consegui ainda ficar em terceiro lugar na segunda manga e consagrei-me campeão. Depois fui para o hospital, tive que pôr o gesso e o médico, que eu tinha problemas na perna do lado esquerdo, e o médico disse: ou paras de correr ou ficas sem a perna. E então foi aí que eu parei de correr. Nós éramos umas crianças praticamente quando andávamos nas pistas de motocross nacionais e agora vimos encontrar aqui toda aquela gente que nos apoiou, que nos ajudou, que partilhou as pistas connosco e portanto é um momento muito emotivo e fantástico, espero que se repita mais vezes. Eu sou o Gonçalo Santos, tenho 35 anos, vivo na Costa da Caparica. Comecei muito cedo a andar de moto, com 4 anos de idade, mas os meus pais nunca me deixaram andar de moto a fazer corridas. Com 16 anos comecei pela organização do Motoclube Pata Fundo, mais conhecido pelo Casimiro, nos troféus distritais. Antes disso ia ver o Supercross a Marinhais, tinha uma referência ao César Peixe, Luís Serra e Joaquim Rodrigues Júnior. Atualmente ainda participo no Campeonato Regional de Motocross, MX Ribatejo, e Campeonato Nacional. O ano passado fui vice-campeão regional de Motocross. Em 2014 estava gordinho, como estou agora, mas fiz uma dieta valente, consegui chegar aos 83 kg, porque a minha ideia foi fazer o Porto Alegre. Então, em 2014 e 2015 fiz o Raio de Porto Alegre, consegui chegar ao fim, que era o meu objetivo, também bem classificado e pronto, e gostei. O meu nome é Diego Wong, eu sou holandês, veio para Portugal em 1990 para participar nos campeonatos nacionais. Eu sou o Steve Wong, comecei a andar, sou holandês, comecei a andar cá em Portugal em 91 e a partir comecei a fazer os campeonatos, fiz os campeonatos nacionais até 95. Este evento eu acho que é uma iniciativa fantástica, isto é para recordar os bons tempos e ver a malta toda dos anos 90, no meu caso é dos anos 90, eu acho que é fantástico. Viver outra vez os tempos. O meu nome é Mário Calças, portanto fui o corredor dos anos 80 e 90, participei em cerca de 500 e poucas corridas ao longo de 17 anos, fui 5 vezes campeão nacional, 8 vezes vice-campeão, foi ali uma altura que era eu e o Fernando Neves nos primeiros lugares,
E depois, portanto, fui campeão já na parte final, representei também o meu país por 3 meses na Taça das Nações. Sou Johnny Esteves, olá, sou Filipe Silva e estamos aqui no evento dos vintage do Casemiro. Está aqui uma coisa mesmo muito a giro, não estava à espera desta organização, a malta toda, parece que eu voltei ao passado, mas as caras estão completamente diferentes, não sei para quem é olhar, e olha para as pessoas todas e digo, é o tal, eu não sei quem é o tal. Mas está muito giro, está muito giro. E é bom voltar a rever esta malta toda, passados 30 anos. É um orgulho imenso estar a rever esta malta toda, é um prazer enorme. Nas provas que representei Portugal, foi na Suíça, Itália e França, mas é assim, na altura a competição já era muito difícil, já era muito dura, porque assim, não é como agora, que as motas agora são mais equilibradas, tanto para pilotos do Mundial como para pilotos que possam adquirir as motas. Nessa altura, pois era uma estrutura já muito grande no Mundial, era milhares de pessoas, que eu recordo uma vez correr na Suíça. Sou o Domingos Cabrita, sou lá debaixo do Algarve, comecei a fazer motocross e ligado às 2 rodas em 88, nas 50zinhas e nas piratas. Lá embaixo, na altura, no Algarve fazia-se umas piratazinhas e pronto, e participava. E depois comecei a gostar mesmo a sério, a ter um certo jeito, pronto, federei-me na altura da Federação Portuguesa. Comecei para aí nos princípios de 91, 92 talvez, não estou recordado, com cilindrada superior. Nunca fui grande campeão, fui sempre piloto na meia tabela, porque assim, eu sendo lá de baixo, não podia fazer as corridas todas, porque muitas lá no norte, lá debaixo do Algarve, para ir para o norte com uma moto não dava, e então nunca fui pela classificação. Vim da África do Sul, o meu pai emigrou cá para Portugal, comecei a andar de moto cá, comecei a correr de moto aqui, foi exatamente neste local, nesta terra da Charneca, onde me deixaram correr numa 100 centímetros cúbicos. A partir daí vi que tinha que passar então de categoria, tive que saltar para as 125, das 125 esperamos um ano e após esse ano, em 89, comecei a correr a sério nos campeonatos nacionais. Eu sou o Filipe Silva, comecei aqui nesta mesma terra, a organização do Casemiro com provas piratas de 50. A primeira prova também fui com uma prova organizada pelo Casemiro, fui com esta camisola aqui na Charneca, fui campeão nacional de júniores de 250, fui vice-campeão de 80, no ano a seguir passei a sénior, fiz só um campeonato e no ano seguinte houve uma proposta da Gilera para ir correr no Enduro. Fui correr no Enduro, era para correr na classe de promoção, tinha ambições de ser campeão, mas criaram um aditamento em que não podia correr, tendo sido campeão de motocross não podia correr naquela classe, então fui para a classe de competição, onde não tinha a mínima hipótese, uma moto de promoção, uma moto de andar na estrada, a competir com YZ, XRs, KTMs, fiz-me quase todas as provas, nunca fiquei último, dei sempre o meu máximo, então a Gilera depois optou por acabar com o projeto, não tínhamos hipóteses, fiz o Sacos 500 também, acabou o projeto e fizeram uma proposta para ir para a velocidade. Fiz as 2 últimas provas de velocidade e no ano a seguir fui campeão nacional de 125 promoção. Fiz mais 3 anos na 125 competição, fiquei em 3º lugar porque não fiz as provas todas, ganhei quase todas, acho que só fiquei uma em segundo e as outras 2 que não participei não deu para vencer o campeonato. Sou Casemiro Gomes, fui presidente da Comissão de Motocross de 93 a 99 da Federação Nacional de Motociclismo. Comecei nisto muito novo, mas como espectador, acompanhava uma série de provas, algumas emblemáticas, nomeadamente Alto da Guerra, sei lá, Águeda e algumas aí que se faziam à volta. Depois, enquanto dirigente da Federação, comecei a acompanhar as corridas, obviamente, foi muito prazer e uma honra grande poder conviver durante aqueles anos todos com pilotos, equipas, aquilo no fundo é quase como vocês dizem que é
é uma família, nós conhecíamos todos, nós todos os fins de semana estávamos aqui ao além, corríamos Portugal, muitas vezes também íamos lá para fora. Em relação a esta iniciativa, para já dar os parabéns, isto é uma iniciativa que eu até pensava que não tinha esta envergadura, mas está excelente, está muito bem organizada, muito distante, e a possibilidade que nos dá de conviver antigos pilotos, antigos elementos das federações, pessoas que eu já não os via, se calhar desde que deixei, desde 2000 ou 2002, a medida que fui deixando de ir às corridas, é excelente, parabéns a todos os níveis, penso que isto tem mesmo pernas para andar, tem futuro, espero que toda a gente apoie este tipo de iniciativa, e muitos parabéns a eles, os pirateiros, como eu lhes chamava. Em 1995 nós fizemos uma corrida pela Federação Portuguesa de Motociclismo e a revista Motociclismo dá-nos este título, seja o título da entrevista ou o título da reportagem é Os Últimos Piratas. Não fomos os últimos, andámos por cá mais de 30 anos e tivemos a sorte do Casimiro Gomes, da Federação Nacional de Motociclismo, pessoa a quem nós agradecemos o tempo que nos aturou e o que compartilhámos junto. Era um senhor da Federação, já não se fazem dirigentes, rapaziada, aprendam com ele. E o Casimiro Gomes batizou-nos como os pirateiros. Eu, o Jorge Lúcio, o Zé Oliveira, o Martelo e o Carlos Macaxi. Comecei a correr em motocross em 1981 e pronto, fui várias vezes campeão nacional de motocross, uma de supercross e depois de raids e de bajas e de enduro. E então, é com grande emoção que alguém se lembrou, o Casimiro e a Sónia, em fazer um evento destes, dos pilotos de motocross da década de 80 e de 90. Há pilotos que eu nunca tinha estado, houve outros que nunca tinha ouvido falar, mas pronto, esta geração mais nova também está cá presente, então é de louvar. Nunca pensei que viessem tanta gente, tantos pilotos, tantas mulheres de pilotos, tanta assistência, tanto público aqui, para homenagear, para nos homenagear a todos. Estamos aqui na grelha de partida, no encontro de motocross dos anos 80 e 90. Na realidade, estar aqui na grelha, primeiro, é um enorme orgulho e prazer poder fazê-lo agora já com esta idade e 37 anos depois de ter feito os campeonatos nacionais de motocross. Depois é reviver também o passado, não é? Portanto, é sentir a mesma adrenalina e sentir toda esta emoção, é uma coisa fantástica. Sinto-me um privilegiado por poder assistir a isto e poder participar. Eu não vos quero contar, mas se vocês olharem para ali, isto é o topo do topo. Carlos Pereira, António Oliveira, Miguel Pacajota, Gilberto Jordão, Luís Guerra, é só o melhor do melhor. Vocês vão ver. 87, não dava nela há 30 e tal anos. Bom de ver o regresso de um desporto, de um espírito e, acima de tudo, de companheirismo. É isto que nós queremos. Motocross para cima, FMX, forever. Respeitei, correram comigo ao longo dos anos, não é? Foram 36 anos de competição e conheci várias gerações, não é? Isto foi uma loucura encontrar todas essas pessoas aqui, não é? Porque não é todos os dias que a gente se encontra amigos que vivem no norte, outros vivem no sul. Foi top hoje, um dia perfeito. Não podia ser melhor. E eu estou ligada às motos. De vez em quando fazemos estas brincadeiras, apesar de termos um grupo de 50 também, mas volta e meia, e já fizemos aqui o troféu também regional de motocross, já acabou há uns aninhos, e este evento é 5 estrelas. Como recordar é viver,
Foi assim que se trouxeram à memória muitas histórias e momentos de grande sentimento e emoção. Senti-me na obrigação de fazer uma homenagem ao meu pai. Eu sei que ele ia estar cá connosco, por isso então decidi tirar uma foto, eu e o Filipe. Na altura que faleceu o meu pai, o do Filipe faleceu a seguir, exatamente na mesma, acho que foi 2 semanas depois, uma coisa assim. É o último campeão nacional de 50 centímetros cúbicos de motocross. Abraços emocionados, galardoados pela simbólica Coroa de Louros, selaram o momento alto do reencontro das lendas sobre o palco de um acontecimento que já ficou para a história do motocross em Portugal e, quem sabe, volte a ter lugar no futuro próximo. Estarem cá os antigos adversários do Neves, grandes adversários, um dos grandes, Rodrigo Ribeiro, brutal, talvez o maior adversário do Neves, Francisco Algarve, todos eles estarem aqui presentes numa homenagem ao Fernando Neves, para nós foi brutal. Acho que esteja ele onde estiver, acho que fica satisfeito. Esta coroa de louros que aqui está foi usada por todos os campeões nacionais presentes. Homenagem póstuma ao campeão Fernando Neves, do Motoclube Pata Fundo, dos Condores da Charneca, de todas as entidades presentes, dos seus fiéis admiradores, dos seus antigos companheiros, dos antigos e atuais pilotos e dos campeões presentes. Peço a toda esta rapaziada uma salva de palmas para o público, que eram estes. Isto é histórico, os pilotos, os campeões, a baterem palmas aos espectadores, é histórico. Isto é a força do... Por isso é que eles são campeões. É por isso que eles são campeões. Estamos de partida, no nosso caso para o Porto, foi magnífico, foi um dia emocionante, reencontros fantásticos, nunca imaginei que fosse tão bom, espero que se volte a repetir em breve, quanto mais não seja uma vez por ano, pelo menos. Se mais houver, mais cá estarei. Então foi engraçado vermos a comparação de... Eles estão com o cabelo mais branco, eu estou mais crescida, portanto foi muito engraçado ver esta junção novamente da família toda dos Botares. E gostei de ver principalmente a felicidade das pessoas que já não se viam há muitos anos e a alegria dos antigos pilotos a reencontrarem-se. Deu bastante trabalho, foi muito cansativo, mas foi gratificante. Agradecemos a todos os que cá estiveram presentes, pilotos, antigos pilotos, campeões, e ao público que cá esteve com força. Agradecemos a todos vocês, bem-ajam.